Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando aqui sobre diversos temas e voltando a tratar aqui de um tema bastante importante para a nossa região do Vale do Paraíba, em especial São José dos Campos, que é a questão do banhado. Para quem acompanha aí a região, sabe que a região aí ficou basicamente um ano sem muitas das luzes, né? Ficando no escuro aí durante a noite, trocando só agora, né? E para falar disso, chamamos aqui o Renato, né? O Renato do Banhado, que é vice-presidente aí da Associação de Moradores, para falar sobre esse tema. Então, Renato, tudo bem? Pode se apresentar para aqueles que ainda não te conhecem. Boa noite, eu sou Renato do Banhado, sou vice-presidente da Associação de Moradores do Banhado, sou uma das lideranças aqui, já tenho aí uns 16 anos de liderança, mais ou menos, 15 anos. E, bom, esse sou eu, né? Sou militante político também há 18 anos e estamos na luta aí. Entendi, Renato. Então, por favor, relate aí o que aconteceu, né, no Banhado, mais um desmando daí da prefeitura. Bom, recentemente a gente ganhou na justiça o direito de trocar as lâmpadas. Sim, vocês ouviram direito. Aqui, para a gente conseguir trocar as lâmpadas do poste, tem que ser pela justiça. E a prefeitura recorreu, inclusive, na justiça para não ser necessário trocar. Eu fico imaginando qual seria o recurso, né? O que teria escrito nesse recurso para não trocar as lâmpadas. E também a troca dos postes, são postes que estão carcomidos, postes que estão para cair, que pode trazer risco de morte para as pessoas, né? Na questão de um poste caindo em cima de sua casa. E aí foi uma determinação do Ministério Público de São Paulo, né? Ou aqui de São José, da comarca aqui de São José, expediu e tudo mais a troca dos postes. Foi feita uma inspeção, né? Do Ministério Público para testar que os postes precisavam ser trocados e posteriormente ele deu essa determinação. Então eles têm um prazo para cumprir, aí não cumpriu muito o prazo, né? Veio trocar, tá trocando ao conta-gotas, mas dentro dos limites também que é possível, né? Dos trabalhadores e tal. Os trabalhadores aqui, quando veio aqui, foi muito bem tratado. A gente entende que uma coisa tem a ver com a outra e que são trabalhadores e a gente valoriza muito eles. Mas os seus patrões não, né? Que são os donos da empresa, pessoas que esperam uma determinação na justiça para poder vir trocar, um governo, né, da cidade que praticamente faz um apartheid com a gente aqui, não pode descer material, não pode descer internet, não pode trocar a telha da sua casa, porque senão é considerado reforma. Então você pode ter material apreendido, ser multado. Então tudo isso pode acontecer. E a gente sofre um cercamento, né? Um negócio péssimo, cercamento, que é igual aquela barreira que eles colocaram na rua principal aqui do Banhado uns tempos atrás. E a gente inclusive foi para um protesto na rua, né? Fizemos um ato por conta disso. E um ato né, que reclamava o nosso direito. Então a gente ficou 3 dias na rua até a gente conseguir o nosso direito, que era o livre acesso da rua, porque eles queriam fazer um residencial na parte norte do bairro, né? Então a especulação imobiliária achava que se nós tivéssemos acesso ali poderia ser ruim. Então eles trataram de, naquele momento, fechar a rua, mas aí a justiça determinou que eles tivessem que abrir a rua sob uma multa. Então eles fizeram. E a justiça tem ficado contra eles porque o que eles têm feito com a gente é muito absurdo. Então foge os padrões, né, do aceitável, né, podemos dizer assim. Então é nessa pegada que as coisas andam. É tudo na base da justiça, tem que provar por quê, tem que dizer onde vai, porque senão os direitos aí continuam cerceados. E neste período que ficou essa briga aí em relação à troca aí de postes, né? Houve algum diálogo com a prefeitura? A prefeitura tentou, pelo menos, justificar, né, o porquê da ação dela? Nenhum diálogo da prefeitura, né? A prefeitura só fala em sair, sair, sair e ignora o nosso direito, ignora que a gente ganhou um processo na justiça. Tenta manter tenta manter essa história de parque, né? Uma área que a gente preservou e eles transformou em parque, né? De uma maneira que não cumpriu nem normativa, não cumpriu nada. Então é totalmente constitucional, né? Essa lei desse parque.
Lembrando que foi o então deputado estadual Carlinhos de Almeida que, que trouxe essa ideia de parque, e o Eduardo Cury, o prefeito da época, chancelou, né? O Eduardo Cury é aquele que tirou o Pinheirinho. E, e hoje a prefeitura usa isso contra a gente ainda, tenta falar que é negócio de parque, a gente biodegrada o meio ambiente. Então, assim, da prefeitura, é isso que a gente ouve. É que a gente biodegrada o meio ambiente, que a gente somos invasores, que a gente tem que sair, que é isso, é aquilo, é insalubre, é um monte de coisa, né? Mas é engraçado porque dentro da Concha do Banhado, o único bairro pobre é a gente. Não é porque a terra vale muita grana, não, não é. Então a gente sabe, inclusive na cidade, um grande setor da cidade acha isso também. Que eles só querem tirar a gente daqui por conta da especulação imobiliária. Então, se você me perguntar o que a prefeitura dialogou sobre esses questionamentos de lâmpada, de poste e de valetão, eu não tenho nada para dizer, porque em nenhum momento eles disse nada. A justiça determinava, eles tentavam recorrer para não fazer o serviço, perde, aí faz. E é nessa toada que vai. Então, a gente não tem nenhum diálogo. O diálogo é esse: a gente vai na justiça, tem que provar um monte de coisa, espera mais um monte de tempo, e aí a justiça nos dá, ou não, né? E a gente vai nessa toada, e na luta, né? Na luta aqui no Banhado. Então o diálogo é zero. E a única vez que a prefeitura dialoga com a gente é dizer, ó, vocês vão sair. Aí, né, recentemente um vereador aí, chamado Tomás Henrique, ele proferiu palavras, né, péssimas sobre o Banhado, disse que a gente tinha que sair da base do tiro e da porrada, porque para ele nem essa indenização ruim, estapafúrdia e cheio de condicionantes inconstitucionais e que fere direitos, etc., é bom para ele. Tem que ser menos do que isso. E aí ele alega, inclusive, que as famílias de bem vão aceitar. Eu não entendi direito. As famílias de bem vão estar apanhando nesse momento e elas vão entender porque estão apanhando, é isso? Então, esse vereador, ele é um louco, né? Uma pessoa dessa não podia nem ser vereador, é um cara de ultradireita que não defende trabalhador, que defende burguês, que é financiado provavelmente por algum banco, né? Então, então é isso assim que eu tenho para dizer com relação a esse contexto, né, da parte da história. E Renato, eu gostaria que você explicasse o porquê desse descaso, né, da prefeitura com a região do Banhado. Resumidamente, especulação imobiliária, né? A o prefeito o prefeito é um cara ultraliberal de direita, apoiador do Bolsonaro, que não gosta de pobre. Hein? Basta ver que tem uma lei que derruba a casa na cidade inteira, a lei 651. E é uma lei que regulamenta que se a casa estiver fora de esquadro, é perigoso ele derrubar a casa. E, e tem muita especulação, né? Muito dinheiro envolvido, valor da terra. A burguesia quer muito fazer alguma coisa aqui, né? Então, por exemplo, se retira a gente daqui hoje, amanhã vira um residencial de luxo, ou né, vira alguma coisa nesse sentido. Basta ver o Pinheirinho, que foi desapropriado por um cara que é um mega especulador, que não paga os impostos daquela terra, né? Nunca pagou. Isso dentro da lei que regulamenta a questão das casas. E aí de contraponto, ele nunca perdeu aquele terreno, mas em contraproposta, muitas casas de pessoas de baixa renda já foi derrubado na cidade. Conheço uma, inclusive, que está com risco de derrubarem a casa, e a pessoa ainda tem que derrubar a própria casa, deixar limpo o local. É um negócio muito absurdo, assim, né? Muito fora da curva. É por isso, né? A linha da prefeitura é derrubar a casa na cidade. Pode olhar que todo mês derruba-se casa em São José dos Campos. E Renato, e a prefeitura também parece que não aceitou a derrota, né? Vai tentar recorrer aí dessa decisão aí né, que visa regularizar o bairro, né? Gostaria que você comentasse essa última ação da prefeitura e também gostaria que você comentasse a declaração lamentável, né, que fez o vereador Tomás Henrique do Partido Novo, né, em relação à região. Bom, essa é a impressão que a gente tem também, né? Que eles não aceitaram a derrota. Antes do processo, a gente tinha uma liminar, né, da área do parque, que determinava uma quantidade de casa, a prefeitura falava que era mais casa, houve uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação se tirou a forma que ia ser medida a área do parque, se caso houvesse remanejamento de casas que fosse dentro da própria comunidade, inclusive estipulou até um valor, né, 313 mil, alguma coisa assim. Não foi para ata isso, mas isso foi citado na audiência de conciliação. E é o que provavelmente o Ministério Público vai querer se basear, né? Valores de mercado, aquela coisa toda que foi lá
pesquisado, né, bem previamente, assim. E aí, antes que esse processo da liminar se desse, a gente ganhou o processo geral, a prefeitura processou a gente processou a prefeitura perdeu o processo dela e a gente ganhou o nosso. E que a gente ganhou o nosso, eles entraram com uma interpelação, né, no processo, pedindo que se reavalie o processo para ver se de fato é isso mesmo. E, bom, pelo que entendi, vai para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E a última liminar, né, que teve contra nós veio justamente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Inclusive, naquele momento, na questão de liminar, essa liminar foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Daí o nosso jurídico fez chegar em instâncias federais. O STF, né, revogou a liminar. Depois a Procuradoria-Geral da República, então Augusto Aras, deu um parecer favorável à prefeitura, chegou na PGR esse processo. E aí o Supremo Tribunal Federal, o STF, né, revogou o que tinha revogado, aí devolveu a liminar para a prefeitura, para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí nesse meio termo a gente ganha o processo, aí a liminar não fazia nenhum sentido mais existir, porque era uma medida intermitente dentro de um contexto de um processo geral, e que caso o processo geral não tivesse saído ainda, então teria que haver uma reparação, né, financeira se as pessoas fossem de fato remanejadas do área do parque. Então é mais ou menos isso que estamos, né, sintetizando. E aí depois surgiram outras determinações, que foi a questão dos serviços básicos, que estamos direito aqui embaixo, aquela coisa toda, né? E poste, lâmpada, né? Depois, acho que posteriormente, mais para frente, mais algumas coisas. A gente está pleiteando mais coisas, desse material, dessa internet, enfim. E aí os processos mais estruturais são esses. Então, nesse momento, a prefeitura tem uma interpelação, né, em vigência, em análise. E é isso, assim, a prefeitura nos nega todos os direitos básicos, caluniam a gente. E para a gente conseguir os nossos serviços tem que ser também através de justiça. Então, é nesse pé que as coisas estão. Sobre o Tomás Henrique, cara, não é uma novidade, né? Ele é um cara que sempre fala muita besteira, né? Muito preconceito, sempre falou de vários, né, de algumas instituições, falou, né, desdenhou da demissão dos trabalhadores da Embraer. Também já foi, né, já fez comentários, né, que remete a racismo, homofobia, tudo mais. E é um cara que é declaradamente, né, de ultradireita. Então, assim, ele acha que uma indenização ruim, por exemplo, no banhado é ruim, entendeu? Não, 110 mil ainda é muito dinheiro, tinha que enfiar o cacete e botar uns tiros nele para poder sumir de lá. Então é nessa linha política que esse cara atua. É uma linha que, né, parece a ditadura militar, né, parece os naipes dos senhorios, ou faz o que eu quero, ou te enfio a chibata. É mais ou menos assim que esse cara atua. Mas infelizmente no setor dessa cidade, a gente tem ainda um setor na cidade que compactua, né, um pouco com essa ideia. Porque se parar para avaliar, um cara teve 5 mil e poucos votos, com essa mentalidade. E aí como é que eu falo assim, ele tenta se camuflar de uma novidade, de uma antissistema, né, por assim dizer. Mas ele não é antissistema, pelo contrário, totalmente atrelado ao sistema. Vocês com certeza esse Partido Novo, né, tem um banco por detrás financiando esses caras, e banco que deve cometer vários absurdos no mundo inteiro, e é desses caras que esses caras ganham dinheiro para poder fazer eleição e ganhar a eleição e etc. Se você pegar o perfil dos candidatos, né, desse partido e os perfis das pessoas que andam com esse cara, é um perfil muito parecido, com ideias muito parecidas, que é a criminalização da pobreza na sua totalidade, né? Se você é pobre, mora na favela, você está condenado ao fracasso, você não é isso, não é aquilo. Quem é alguma coisa é eles, porque eles, né, são homens de bem, empresário e tal, aquela coisa toda. Esses estereótipos baratos que as pessoas usam para poder se valer, porque muitas das vezes não tem competência política para conseguir fazer alguma coisa, então se vale por os absurdos, falando mais absurdos ainda. Aí é difícil. Então, o que tem para falar desse cara é isso, né? Esse cara gosta de processar todo mundo, ele gosta. Todo mundo que fala alguma coisa sobre ele processa, né? Porque ele acha que é o intocável, não sei, ele acha que pode falar o que ele quiser fazer para todo mundo, para qualquer um, desdenhar da história de qualquer um, né? Se colocando em cima da história alheia. E a gente vai mostrar para ele que as histórias que tem aqui dentro, elas são muito de grandes valores e tem uma ancestralidade muito profunda. E não vai ser o que ele fala que vai mudar isso, e pelo contrário, né? Ele vai entender, a respeitar e querer
respeitar a luta das pessoas em si. Então, vamos seguir na luta, porque é o que a gente tem para poder aí, né, sobreviver, garantir a nossa casa e nos defender de pessoas como o Tomás Henrique. E Renato, e agora? A prefeitura resolveu aí fazer a troca aí dos postes, aí da lâmpada. Como que tá o procedimento e o andamento aí dessa questão? Bom, tá acontecendo porque foi determinação da justiça, então ele não pode não cumprir, né? Se eles não cumprir, vai acarretar em multa e punição para eles. Então, quando saiu a determinação do poste, tinha um prazo, cumpriu-se, né, meio que o prazo, passou um pouquinho. Também a questão das lâmpadas, a mesma coisa. E aí eles vieram no primeiro dia, não vieram com caminhão, vieram com uma caminhonetinha. Aí deu para trocar só os becos, a rua principal não deu para trocar. Depois vieram com o caminhão, mas aí não dava para trocar na descida, porque o caminhão não estava conseguindo segurar na descida, como se não tivesse freio, uma coisa assim. Eles até tentaram trocar, mas o caminhão começou a dar problema. E aí não foi trocado, né, a descida. Eles podiam vir hoje, não vieram. E aí a gente vai dar uma ligada para poder descobrir aí se eles vão terminar, porque é para trocar, é uma determinação para trocar todas as lâmpadas queimadas do bairro. Naquele momento a gente fez a contabilidade, eram 90 postes, 75, 76 lâmpadas queimadas, pelo menos uns 12 postes sem haste, né, aquela haste de braço para botar lâmpada. Então tem poste que não tem haste, né, é um absurdo. Um monte de gente andando no escuro e um poste está ali e não pode botar uma haste, uma lâmpada ali, que não deve custar nada para a prefeitura. E a troca dos postes carcomido, né? Tem poste que podia cair, aquela coisa toda, risco de morte, etc. Então tá tudo na base da força, né? Infelizmente, tudo na base da amarra, assim. Ser obrigado a fazer isso, tem que cumprir esse direito é nosso, tal. É assim, a gente tem que provar o que nós temos direito o tempo todo o tempo, e ainda por cima ter que dizer para algumas pessoas da cidade, que não são maioria, eu sei que tem uma grande maioria aí também que nesse momento consegue compreender a nossa luta, né? A prefeitura fez uma... Prefeitura não, perdão, a mídia fez uma pesquisa muito tendenciosa que colocava em perspectiva se você concordava que moradores morassem em área ambiental e não sei o que do tráfico. É uma pergunta desnecessadamente tendenciosa. E como todo mundo sabia já que se tratava do banhado, e algumas pessoas da cidade entendem que existe uma calúnia sobre nós, diz que sim, que concorda, os moradores têm que continuar lá. Agora imagina se fosse uma pergunta honesta, olha, sobre a questão do banhado, o que você... Então é isso aí, pessoal, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Agradecendo aí a participação do Renato, também agradecendo aí também a sua participação, né? Acho que deu para captar essa situação, né, do banhado, esse descaso da prefeitura aí com a região, né? Lembrando que a região, né, a justiça determinou a regularização. E, né, vamos seguir acompanhando esta e outras questões aí, né, do bairro, né, da região do Banhado São José dos Campos. E, para a gente finalizar, passo a palavra para o Renato fazer suas considerações finais. Bom, primeiramente agradecer ao canal Mesa de Debates, que sempre nos dá espaço de fala, né, um espaço democrático dos trabalhadores que, de fato, aí tem um comprometimento com a luta, tá? Além de né, fazer a denúncia, fazer a mídia que a gente precisa e leva aí para as outras pessoas entender o que está acontecendo na comunidade, né? Muitas vezes a gente já deu entrevista aqui e também aí falar para as pessoas que assistirem, que ouvirem, né, no caso, conheça a página Banhado Resiste, né? Conheça a minha página Renato do Banhado, página no Insta, no Facebook, também o canal no WhatsApp Resistindo e Construindo Banhado Resiste. E siga nossas páginas, acompanhe nossa luta, venha com a gente nessa luta, porque a luta é grande. E moradia para todos. Tamo junto, pessoal. Então é isso aí. Então, lembrando sempre aí, pedir para as pessoas se inscreverem no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente este e outros vídeos que nós produzimos. Também segue as páginas aí que o Renato colocou do Banhado. E quem puder, segue a gente nas nossas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. Um forte abraço e fui!